Graça e paz, queridos irmãos, eu os convido neste momento para fazermos uma breve meditação no que está escrito na palavra de Deus em Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 15. Apocalipse 6, versículos 15 e 16. Apocalipse 6, capítulo 6, versículos 15 e 16, onde está escrito assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Meus irmãos, uma outra verdade que tem estado coberta ou encoberta pelo entulho da pós-modernidade, bem no centro da igreja, é a doutrina ou o ensinamento do que a Bíblia diz a respeito da ira de Deus. As igrejas evitam pregar esse assunto, preferindo salientar o amor de Deus, esquecendo-se de que o amor de Deus é santo. O amor de Deus não é como o nosso, é santo. Eu vou abrir meu coração e dizer para vocês que não é o meu assunto predileto também, mas eu preciso pregar. É responsabilidade de nós, os pregadores, pregarmos toda a palavra de Deus. Não podemos fugir da verdade do que todo coração sem arrependimento será julgado. Existe muita menção da ira de Deus no Novo Testamento e nenhum é mais terrível do que o que lemos em Apocalipse 16. Vou repetir. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ora, Apocalipse está no Novo Testamento. Porque tem muitas pessoas que dizem isso é coisa do Antigo. Não. Como esse versículo é comentado em sua igreja? Como é que estão ensinando para você na escola dominical? Ou será que a sua igreja também já aboliu a escola dominical, porque deve ter feito mal para o povo? Olha, com temor de Deus, eu penso que esse assunto já está entulhado por alguma mentalidade filisteia ou palestina. Já entulharam, como os poços de Abraão no vale de Gerar, que quando Isaac chegou lá, a água estava lá embaixo. Mas os filisteus tinham colocado entulho. Muitos ainda acham que a ideia da ira de Deus é incompatível com seu amor. John Stott, um dos últimos mestres da igreja, nos ensina que a humanidade é de fato o objeto do amor e da ira de Deus concomitantemente. O Deus que condena o homem pela sua desobediência é o mesmo que planejou a sua justificação. Quando nós vamos à carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, eu vou ler para os irmãos. Efésios, aqui no capítulo 2,
nos versículos de 3 a 5, eu vou ler. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vê como esse versículo é comentado. Será o apóstolo Paulo se move da ira de Deus para misericórdia e amor, sem nenhum problema. Por que é que nós, então, hoje na igreja, evitamos esse assunto? É lindo ver como o apóstolo fala dessas duas coisas, porque elas também estavam juntas no coração de Deus. Lógico, pode ser difícil para nós pensar em Deus como um juiz que pune malfeitores e simultaneamente um pai amoroso que procura nossa salvação. Mas é isso que a Escritura nos ensina e a palavra de Deus é toda própria para o nosso aprendizado. A palavra ira é dura demais, porém precisamos entender o seu sentido. A ira de Deus não é arbitrária, não é caprichosa, não é oriunda de mau temperamento, como isso era atribuído aos deuses pagãos. Ela existe para mostrar universalmente que, embora Deus deseje perdoar, Ele não vai permitir que o impenitente fique sem punição para sempre. Nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 20, você vai ver que coisa terrível que acontece. No capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 12, está escrito assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pronto, está escrito. Tem livros, Deus tem livros, onde estão anotados os atos de todos os homens. E todos os que não se arrependeram serão chamados a prestar contas. Deus está deixando o dia da prestação de contas para o final, porque Ele quer que todos tenham chance de arrependimento. Ele se compraz em perdoar. Você vê que Deus, para perdoar, Ele entregou seu próprio filho rasgado numa cruz, pelo desejo que Ele tem de perdoar, pelo desejo que Ele tem de nos ter como filhos para toda a eternidade. Você vê as trombetas? Cada trombeta só atinge um terço, para que os 2/3 acordem, se levantem, se arrependam, porque Ele quer perdoar, é um chamado dele. As pessoas com mentalidade palestina, nesse sentido, não aceitam como verdade o que está escrito, porque acham que isso é imaginação. No livro O Problema da Dor, de C.S. Lewis, ele diz: eu pagaria qualquer preço para poder dizer que todos serão salvos. Mas isso é impossível, exatamente porque a Bíblia é muito clara a esse respeito.
Ora, a indiferença chocante a respeito do julgamento final na igreja moderna é um perigo horroroso. As pessoas estão mais apreensivas, muito mais, a respeito de uma explosão atômica ou de tsunamis do que a respeito da perdição eterna, porque o entulho palestino tem coberto esta água pura e viva de salvação. A ira de Deus é inevitável. O débito do pecado tem que ser pago. E a menos que reconheçamos o fato de que o débito do nosso pecado foi pago por Jesus Cristo no Calvário, nós teremos que pagar o débito por nós mesmos. Se você vai a Ele e reconhece que Ele pagou o seu débito, você se arrepende, você se rende a Ele, está tudo pago. Deus lhe justifica, Ele tira de você toda a penalidade. A ira de Deus jamais virá sobre você. O que existe de pior no julgamento final é que os impenitentes vão experimentar completa separação de Deus. Thomas Watson, um dos pregadores do século passado, ele diz que a eternidade para um crente é um dia sem pôr do sol, mas a eternidade para o impenitente é uma noite sem o nascer do sol. Quando Deus criou o homem, deu a ele a habilidade de escolher e o homem escolheu rejeitá-lo. Quando falamos da ira de Deus, é impossível não falar do inferno. Não se prega muito sobre o inferno ultimamente, mas advertências a respeito do inferno estão encontradas através da Bíblia. Em Lucas 16, dos versículos 19 a 31, Jesus ensina sobre o inferno, deixando claro que existe, que é posto um grande abismo. No versículo 26 ele diz, é posto um grande abismo entre céu e o inferno, e é impossível sair de lá. O assunto do inferno é muito importante para ser ignorado ou negligenciado. Se falharmos em olhar o futuro com suas consequências para aqueles que recusam Cristo em suas vidas, nós corremos o risco de negar aquilo que mais agrada ao coração de Deus. Existem pessoas que acham que todo pregador, ao falar do inferno, deveria pregar chorando, porque não devemos deixar a impressão de que nos agrada ver almas perdidas. Ora, quando falamos de inferno, não falamos desejando que alguém vá para lá, porque na realidade todos nascemos para lá. Mas Deus intervém com a sua graça para que possamos beber dos rios do seu amor e nos livrarmos do inferno, aceitando Jesus, nos entregando a Ele. Pensando em tudo isso, é que precisamos pregar Cristo a todas as nações. A Bíblia diz, Jesus falou, ide e fazei discípulos de todas as nações. Exatamente. Para que todos possam ter conhecimento de que o seu débito, o seu preço foi pago. E eles possam ir com gratidão
àquele que os salvou. Nós precisamos ter gratidão. Não devemos permitir que a mentalidade palestina deste século, continue a bloquear os poços da verdade a respeito da ira de Deus. A Bíblia nos ensina sobre justiça de Deus, sobre sua santidade e fidelidade à sua palavra. Vemos o próprio Jesus dizer em Mateus 23, no versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação e do inferno? Ora, quem somos nós para negar essa palavra? Precisamos ressaltar que Deus rasgou seu filho lá na cruz, exatamente para que haja um momento nas nossas vidas em que pensemos, se Deus fez tudo isso para nos ter com Ele, então é porque o assunto é muito sério. Se você vai andando numa trilha e você vê alguém cair num precipício, você sai da trilha que você estava, vai lá, você desce toda aquela pirambeira e você expõe sua vida, porque a pessoa está pendurada num galho de árvore, pronta para cair. Você expõe sua vida com todo o seu esforço e você dá a mão para aquela pessoa e arrasta aquela pessoa, toda ferida, carrega, grita por socorro, leva aquela pessoa para a estrada e consegue uma ambulância que leve aquela pessoa para o hospital, por uma emergência. A pessoa fica boa. Então você tem uma pessoa que foi salva da morte e você tem alguém que a salvou da morte. Quando aquela pessoa está no hospital, todo mundo bate palma para ela? Não. As palmas devem ser para aquela outra que arriscou sua vida para salvá-la. As palmas são para o Salvador e não para o salvo. É isso que Jesus fez e fez muito mais por nós. Ele entregou a própria vida para que sejamos salvos. Então, o assunto de ser perdido é muito sério. Difícil ou não, meus irmãos, a ira de Deus, assim como o seu amor e graça, estão à disposição em Jesus Cristo. A escolha é de cada um. A palavra de Deus é verdadeira e é eterna. É a Bíblia que nos ensina sobre a ira de Deus. É a ira que nos ensina sobre o amor de Deus. É a Bíblia que nos ensina sobre o amor de Deus. É a Bíblia que nos ensina sobre o inferno. É a Bíblia que nos ensina sobre o céu. A Bíblia não é como um banquete self-service, aonde cada um escolhe o que lhe agrada. Não. É toda uma verdade única sobre o amor de Deus, sobre o Deus Criador que criou o homem para si e não quer mais perdê-lo, não quer que ele fique perdido eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.